Olá, para que a gente possa terminar essa parte de oscilações forçadas, amortecidas, e entrar na propagação de ondas, faltou a gente fazer alguns exemplos. Então, na aula de hoje, vou fazer alguns exemplos mais sobre essas oscilações, principalmente para lhe dar um pouco mais de experiência com a solução desses problemas. Tá certo? A maior parte dos problemas que nós resolvemos, nós estávamos lá calculando praticamente a frequência de um sistema físico oscilatório. Qualquer que seja, ensinei vocês como escrever as equações que permitem identificar a frequência de uma forma clara. Hoje eu vou fazer algo um pouco diferente, vou fazer alguns exemplos que fogem um pouco dessa parte só de calcular a frequência. O primeiro exemplo que eu vou fazer é um exemplo que chama a mesa vibratória. Você tem uma mesa e ela está vibrando, sobre ela nós vamos colocar a massa. E dependendo de como ela vibra, todo mundo sabe que em determinadas situações a massa se descola da mesa, perde o contato com a mesa e pula para fora. Isso também acontece quando você está num carro que está passando por uma rua cheia de buracos, de repente você se desprega do banco. Esse é o exemplo que nós vamos resolver aqui, tá certo? É o exemplo de uma mesa que vibra harmonicamente, aqui no caso, e nós queremos saber em que condições essa massa vai se desprender da mesa, ou em que condições ela vai permanecer na mesa. Essa é a questão principal do problema. Bom, nós vamos começar olhando a massa. Então nós vamos vir aqui, olhar a massa, e para essa massa M, nós temos o seu peso e nós temos a normal, a força que a mesa faz sobre a massa, tá certo? E a força total agindo nesse sistema é, portanto, o mg menos a normal. E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Imaginando que a massa está em contato sempre com a mesa, então a aceleração dela é a mesma aceleração da mesa. Tá certo? Muito bem. Portanto, nós temos que mg menos a normal é igual a massa vezes a segunda derivada de y com relação ao tempo. Que nós já fizemos isso, dá menos ômega 2A cosseno de ômega t. Essa é a aceleração. Portanto, você vê, o peso é constante, mas a aceleração oscila. Então, quem que está oscilando? É a normal. Então, durante essa oscilação, a normal ela pode crescer ou ela pode diminuir quase chegando a zero. Tá certo? Se esse corpo deslocar, aonde ele vai deslocar? Quando a aceleração está no seu valor zero, quando o cosseno é zero, ou quando é máximo? Obviamente, quando isso aqui é zero, a normal é igual ao peso. Isso aqui vai desbalancear a normal e fazer ela ser máxima ou, eventualmente, ser mínima. E o mínimo, antes de perder o contato, é quando a normal é igual a zero. Então nós temos que lembrar que quando a normal vai a zero, perde o contato. Então esse é o limite que nós podemos ter. Tá certo? Então, nós vamos pegar a situação extrema aqui. A situação extrema que nós temos é quando o mg menos a normal é o valor máximo que essa aceleração pode ter. Então, no extremo, tá certo? Agora eu vou vir para cá. No extremo, nós temos que mg menos a normal é igual ao máximo possível. Tá certo? O máximo possível que eu vou ter nessa situação
igual a ômega quadrado A vezes M. Então isso tem que ser ômega quadrado A vezes a massa. Essa é a situação de extremo. Tá certo? Portanto, A normal, ela é igual a mg menos ômega quadrado AM, no seu extremo, quando eu tenho extremo, ou a normal é igual, colocando o M em evidência, G menos ômega quadrado A. Então, isso é o extremo da normal, tá certo? Ou seja, aqui a normal está atingindo o seu valor mínimo. Ah, por que você não colocou menos aqui? Porque aí eu vou ter o máximo. O máximo nós não queremos, porque o máximo a gente sabe, se a normal é maximizada, significa que nós ficaremos em contato. Eu tenho que procurar o ponto de mínimo da normal. E o ponto de mínimo é quando essa aceleração está no seu extremo máximo positivo. Tá certo? Bom, nesse caso, aqui basta eu impor o seguinte: quando que a normal é maior que zero? Bom, a normal é maior que zero quando G é maior do que ômega quadrado A. Então aqui, nessas condições, quando a amplitude e a frequência de vibração da mesa é tal que G maior do que ômega quadrado A, eu mantenho contato. Por quê? Porque o peso ganha. O peso está sempre ganhando, portanto, a normal não zera. Quando G for aproximadamente, ou for igual aqui no caso, ômega quadrado A, é o limiar. Aqui eu estou no limiar de perder o contato. E quando G for menor do que ômega quadrado A, perde o contato. É quando a massa simplesmente pula da mesa. Então essas são as condições. Você vê, nós temos uma situação vibratória e nós estamos analisando o que vai acontecer com uma massa em contato. Tá certo? Esse é um problema típico dos livros textos que você deve acompanhar. Como que eu faço nesse caso? É analisar a força de contato, que é normal. Se a normal vai a zero, o sistema. E você tem que analisar no extremo para saber que isso vai acontecer. Certo? Então esse é um exemplo da mesa vibratória que nós achamos que é interessante apresentar para vocês. Muito bem. Terminado esse exemplo, vou fazer mais um exemplo, se o tempo permitir, que é um exemplo do motor desbalanceado. É um outro exemplo de mesa eu peguei um motor, mas serve para o carro, para qualquer coisa que roda e que pode estar desbalanceado. Então, normalmente, quando você tem um motor, o que você tem? Você tem um motor, ele tem a sua carcaça, ele está preso por algum elemento elástico, pode ser uma borracha, uma coleção de molas, ele está posto no chão, né? É comum. Você tem, inclusive, a máquina de lavar, por exemplo. E ele tem dentro dele um rotor. Esse rotor, ele roda com uma frequência que é ômega M, é a frequência do motor. E ele está sobre elementos elásticos. Nós vamos simplificar o problema, tá certo? Dizendo que aqui nós temos uma massa, que é a massa da carcaça do motor e tudo isso. Isso está rigidamente preso a um rotor que roda, né? Então isso aqui roda. Opa, eu fiz o contrário aqui. Deixa eu fazer que ele está rodando assim. Tá, então ele está rodando assim, com a frequência ômega de motor, tá certo? E isso está normalmente em cima de um elemento elástico,
que é para atenuar vibrações e assim por diante, né? Uma borracha normalmente se põe. Então aqui eu tenho a massa M total do motor e aqui eu tenho o rotor. Se o rotor estiver perfeitamente balanceado, não há como isso aqui causar nenhuma força sobre a massa. O sistema permanece simplesmente silencioso. Nada acontece com essa massa. Porém, se esse rotor não está perfeitamente balanceado, e dizer que ele não está perfeitamente balanceado é porque em algum ponto distante do centro de rotação de uma distância R, existe uma massinha M que não está no seu simétrico. Então ele está desbalanceado em massa. Tá certo? Bom, então ele está desbalanceado em massa. É como se ele tiver, porque se ele tiver perfeitamente balanceado, toda vez que uma massa está indo para um lado, a outra está indo por outro, portanto a força total sobre o sistema, porque massas que rodam, elas têm que ter força centrípeta, não é isso? Agindo, tem a centrífuga e, portanto, a reação sobre quem sustenta a rotação é a centrífuga. Muito bem, então você tem esse sistema acontecendo e se tiver uma massa desbalanceando, essa massa é que vai, quando ela sobe ou quando ela desce, ela está fazendo uma força contrária na massa total, na carcaça do motor. E isso vai fazer com que isso aqui seja um sistema oscilatório forçado. Tá certo? Que nós aprendemos e que a gente pode aplicar aqui. Para simplificar o problema, esse rotor desbalanceado, todo mundo concorda comigo que ele é equivalente a você ter aqui uma massinha M a uma distância R, de alguma maneira rodando com ômega M. Então ele roda, né? O efeito dessa pequena massa que está desbalanceada, ele faz isso, ele roda. Se ele roda, ele faz uma força sobre o sistema aqui. Então, em cada momento, se você analisar, existe uma força feita sobre a massa e da massa sobre a estrutura. E essa força é a nossa famosa força que causa o movimento, que é a nossa força centrípeta. Portanto, aqui eu tenho uma força, se você se lembrar, né, do que nós aprendemos, a força centrípeta é a massa vezes, aqui no caso, a frequência de oscilação vezes o raio. Essa é a força. Então você tem essa força. Como essa massa roda, a força roda junto, então uma hora ela está puxando a estrutura, outra hora ela está comprimindo a estrutura. Tá certo? Então essa força acaba se transmitindo para esse ponto. E é uma força que roda. Então eu vou representar aqui no ponto fixo a força, que eu ampliei um pouquinho. Ela vale m ômega r ao quadrado, ômega m, né? Que é do motor, a massinha m, vezes r. R é a distância do ponto de rotação até a massa desbalanceada. E isso aqui está rodando, né? Isso aqui está rodando aqui. E você percebe que à medida que isso roda, essa força vai para cima e para baixo. Então é como ela fazer para lá e para cá. Vamos falar que ela está rodando. Portanto, vamos dizer que em t igual a 0 começou aqui. Então, em t igual a 0 ela estava aqui. Isso é importante? Não, não é. A gente põe o que quiser. Portanto, esse ângulo aqui é ômega motor vezes o tempo, porque é o ângulo de rotação. E o que importa aqui, da maneira que nós desenhamos, é a componente vertical da força. E quanto vale essa componente vertical? Bom, ela vale exatamente a componente vertical da força. Ela vale exatamente a força, m ômega quadrado r, vezes o seno do ângulo. Tá certo? O seno do ângulo é seno de ômega motor vezes o tempo. Então você vê, na vertical é como se tivesse uma força oscilatória.
Tá certo? Portanto, o sistema é forçado. Ah, aqui apareceu seno, não apareceu cosseno. Isso não importa. O seno ele vira cosseno se eu deslocar de π sobre 2. Se você quiser parecer com a solução, basta chamar ômega-t isso aqui, né? Que ficava um pouquinho diferente. Nós normalmente chamamos com relação horizontal o ângulo de rotação. Então esse é um sistema forçado. Tudo isso é equivalente a eu ter uma força aqui, vertical, que oscila para baixo e para cima sobre a massa e ela está sustentada por um elemento ou conjunto de elementos elásticos que tem constante de mola m. Muito bem, nós aprendemos qual é o resultado disso. Qual é o resultado disso? O resultado disso é um movimento oscilatório com a frequência, aqui é ômega motor, né? Tudo é ômega motor. O resultado disso é um movimento forçado, aqui eu não botei amortecimento, mas é um resultado onde a massa será forçada a oscilar. E nós vimos que uma massa forçada a oscilar por uma força vai oscilar com a mesma frequência, portanto a massa começa a oscilar com a frequência do motor e ela vai ter uma amplitude de oscilação para baixo e para cima. Qual é a amplitude de oscilação? Nós aprendemos ao estudar o movimento forçado, tá certo? A amplitude de oscilação é, só lembrando vocês, ela era a amplitude da força dividido pela massa, dividido por ômega 0 ao quadrado, menos ômega quadrado. Isso aqui era a raiz quadrada disso, a gente tinha mais termos, mas é basicamente isso que a gente tem aqui, né? Tá. Só que aqui nós temos que tirar um pouquinho, nós vamos colocar o ômega, é o ômega do motor, e aqui nós vamos colocar o ômega 0, só para isso aqui dar positivo, para não dar problema. Então, no nosso caso, qual é a amplitude da força que força? É esse aqui. Então, isso aqui é igual a m, ômega motor ao quadrado vezes o Rzinho, que é a distância do centro de rotação ao ponto onde está a massa desbalanceando o rotor, dividido por quem? Dividido pelo ômega do motor ao quadrado menos ômega 0 é o ômega do sistema massa-mola, que é K sobre M. Ah, isso pode ser positivo ou negativo. É porque isso pode ir para um lado para o outro. Isso aqui tinha uma raiz quadrada aqui que nós deliberadamente tiramos. Na verdade, essa expressão é dada dessa forma. Tá certo? Então, se você quiser saber quando eu tiro a raiz quadrada, para garantir, posso deixar o módulo aqui, isso aqui. Assim fica todo mundo mais contente, né? Porque senão eu deveria colocar mais e menos, dependendo se o de baixo é positivo ou negativo. Muito bem. Então, isso aqui nos dá a amplitude que isso aí vai oscilar. E essa amplitude, quando o ômega do motor se aproxima de K sobre M, para qualquer lado, isso aqui começa a explodir. É por isso que a máquina de lavar, quando uma roupa fica desbalanceada e ela levanta voo quase, né? Mesma coisa, um motor que você coloca, não é isso? Você coloca o motor, se tiver um desbalanceamento, aquilo pula que nem parece que vai deslocar. Isso aqui também se aplica à roda do carro, quando tem uma massa desbalanceada. O que tem que se fazer para balancear? Colocar uma massa oposta. Por isso que quando você vai balancear a roda do seu carro, ele tem um sistema desse lá que detecta essa amplitude. Olhando a amplitude e sabendo a rotação, ele sabe estimar a que distância ele tem que colocar e que valor da massa. Como em geral ele fixa a distância como sendo a distância da roda, do aro, ele determina qual é a massa que ele tem que adicionar para compensar o desbalanço. Mas quando o ômega dá ordem disso, isso aqui explode. Isso vibra que nem o diabo, ninguém aguenta. O barulho e o movimento. Muitas vezes, para resolver isso, as pessoas vêm e colocam um amortecedor aqui.
é o caso do carro. O carro, ele tem um amortecedor, tem um molejo e tem um amortecedor, porque aí modifica essa estrutura toda. Se você lembrar, aqui vai ter um mais b quadrado ômega m ao quadrado, aqui embaixo no denominador. Não é? Que agora é zero porque não tem dissipação. Mas se tivesse um amortecedor, teria esse termo, isso aqui nunca explode. Só vai começar a explodir quando o seu amortecedor vencer. Tá certo? Então, esse é o caso de um motor desbalanceado. Você vê que ele se transforma numa oscilação forçada. E se você botar um amortecedor, vai ser uma oscilação forçada e amortecida. Muito bem. Aqui nós colocamos o motor sob uma mesa, sobre uma massa. Existe uma situação bem parecida com isso, que é quando você passa numa lombada, né? O carro, quando você passa numa lombada, imagine que eu tenho um carro. O que é um carro para a gente? É uma massa que se desloca com velocidade v e que tem aqui um amortecedor e um molejo. O amortecedor tem uma certa constante, o molejo tem outra constante, e isso tudo está sobre uma roda. Isso é um modelo de carro para a gente, um modelo bem simplificado. Agora, o carro vem e encontra modulações na estrada, pode ser uma única lombada ou pode ser um monte. O que vai acontecer? Vai acontecer que a roda se obriga a subir e descer. A roda subindo e descendo, poderia mostrar para vocês que é como isso aqui é equivalente, totalmente equivalente a um sistema forçado e amortecido. A amplitude de forçar e amortecer vai depender da amplitude das lombadas ou da ondulação, tá certo? E a resposta que vai ter na massa, que é o carro, em você que está dentro, vai depender da frequência. Agora, quem que dá a frequência? A velocidade. Se você passar mais rapidamente aqui, significa como se fosse uma alta frequência. Se você passar lentamente, significa uma baixa frequência. Esse problema está bem resolvido numa outra aula que eu dei há muitos anos atrás, de oscilações mecânicas. Você pode ir lá buscar para ver o efeito que tem sobre o carro a conexão da velocidade com a geometria das lombadas da rua. Se você tenta passar muito rapidamente, a massa fica parada e o sistema de mola tem que comprimir rapidamente. Há um perigo de rompimento, quebra o molejo ou o amortecedor. Se o carro passa lentamente, ele acompanha, né, vamos dizer, adiabaticamente ou uniformemente, ou acompanha a modulação, dando conforto para quem está dentro. Muito bem, essa é uma grande aplicação das oscilações forçadas e amortecidas. Bom, o nosso curso, a nossa parte do curso de oscilações forçadas, amortecidas e tudo isso, vai ficando por aqui. A partir da próxima aula, nós temos que realmente entrar num conjunto de aulas sobre propagação de ondas em meios elásticos, caso do som, caso de uma corda vibrante, né, e assim por diante, para a gente completar esse sistema de coisas que oscilam e se propagam e assim por diante. Até a próxima aula.